Depois de mais um mês de espera, a terceira rodada de Reikyosensen vai se iniciar agora no capítulo 14, com a batalha de Austrália versus Egito. E nós também descobrimos mais algumas informações sobre o passado dos seus heróis de cada país. Porém, antes do início dessa batalha, a presidente do Egito recebe uma visita inesperada 11 horas antes do início da luta. Uma visita no representante da Austrália, o primeiro-ministro Cornelius Clyburn, e que aparentemente o Cornelius e a presidente eram aliados antes de começar essa grande guerra entre os países, com Cornelius falando que não sabe o que é que ele vai escolher caso o representante de seu país consiga vencer a batalha, porque honestamente há muitas coisas que eles querem, mas se a população continuar crescendo e revirando a terra, eles vão repetir o mesmo erro de antes, que não foi mencionado, e por isso ele estava pensando em uma forma de sobreviver sem que não roubem nada de ninguém e mantendo todos juntos, e dizendo que era para ser assim que deveria ser o trabalho daqueles que foram encarregados de seus países. E mesmo eles sendo inimigos agora, ele acredita que eles irão lutar com todo o seu poder, e aquele que vencer e se mostrar mais forte estará a cargo das outras batalhas. Porém, eles não vão pegar nada de nenhum deles, mas sim sobreviver e colaborar juntos pelo bem da humanidade, agora e no futuro, mesmo que não tenha mais tempo para continuar fazendo isso. Mas a presidente do Egito perguntou como que ele sequer sabe se esse futuro vai algum dia chegar, se eles cometerem os mesmos erros que fizeram no passado. E dizendo também que ele é muito gentil, mesmo desde aquela reunião que eles tiveram há um ano atrás, que aconteceu no primeiro capítulo do mangá, que marcou o começo desse torneio. E depois de ouvir tudo o que ele tinha a dizer, ela apenas responde que vai pensar no que ele disse, deveria ou não concordar com o que ele disse. E então, depois de um tempo, chegou o momento tão esperado da batalha ao meio-dia, com a inteligência artificial falando que eles não consertaram todas as sequelas que a arena teve da última batalha, mas que nada disso vai atrapalhar o combate de hoje, a terceira rodada de Austrália versus Egito, dando a apresentação dos dois lutadores, começando com o representante do Egito, dizendo que ele foi descoberto há 4 anos no Egito, nos arredores do segundo Cairo, e a pessoa do governo que o encontrou não o colocou em um campo de batalha como os outros, mas sim em um lugar desolado, sendo chamado de um elegante cisne branco que ocasionalmente pode se tornar um feroz tigre e em outros momentos uma sedutora serpente. E aquilo que eles pensavam ser uma garotinha se transformou em um grande guerreiro e um especialista na dança da ilusão, e que todas as pessoas presentes que estavam assistindo aquela batalha também já reconhecem o nome dessa pessoa pela sua fama, o bailarino especialista da trupe errante, Lua Crescente e o deus Bes, esse deus sendo da mitologia egípcia, e o nome que está dizendo do próprio lutador é Altair, que significa a estrela mais brilhante na constelação da Águia, e apenas por esse pequeno codinome, as pessoas já deduziram automaticamente que era o Nami que ia lutar, por ele ser um artista famoso, e alguns nem sequer acreditavam que ele ia participar desse torneio. Namir Shaban, da geração de ossos, com uma taxa de ressonância de 82% com as células de Teseu. E ao entrar na arena, ele mesmo disse que tinha muito público para assistir, e que tanto vaias quanto aplausos são muito bem-vindos para ele. E logo depois foi apresentado quem vai lutar contra ele, o representante da Austrália, Luca Akerhust, com a geração de insetos com uma taxa de ressonância de 74% com as células de Teseu, um dos mais baixos que vimos até o momento. Outro herói que também é famoso para o público, porém por motivos diferentes, falando que no ano de 2190, eles descobriram pela primeira vez a nova humanidade portadora das células de Teseu com uma mutação externa, dizendo que ele foi encontrado no meio da chuva na porta de um orfanato, logo após seu nascimento,
já à beira da morte, mas que ele nunca precisou de uma máscara de oxigênio e que com apenas 4 anos de idade, ele foi capaz de quebrar os ossos de um dos homens do governo, tentando descobrir desde quando ele tem esses poderes misteriosos. Mas o pequeno Luca disse que não se lembrava, mas já sabia usá-los e ainda tinha uma expressão assustadora, bem jovenzinho. E antes que eles soubessem, existiam outros com esses poderes, assim como Luca, o governo australiano o confiscou e sem amostras ou dados prévios, ele foi dado como o primeiro da nova humanidade. O herói representante da origem número 0, Luca Arkhurst. E com os dois agora na arena, o Namir meio que notou que a maioria das pessoas estavam prestando atenção no Luca por conta de sua fama e quem ele era. Até o próprio Namir conhecia o seu oponente, mas o Luca estava mais nervoso e falou que todos estavam superestimando ele demais, porque ele tinha apenas uma taxa de ressonância de 74% e nasceu só um pouco antes de todos eles. E por isso ele conviveu com a célula de Teseu um pouco mais. Porém, antes de ele conseguir terminar essa frase, o Namir completou ela, assim como ele fez no capítulo passado com o herói japonês, deixando Luca bastante surpreso com a forma e com tudo que ele disse. E ele também pensou, assim como nós estávamos suspeitos, de que até o momento que ele ouviu a voz do seu oponente, ele não podia acreditar se era mesmo um homem ou uma mulher. Mas ao descobrir que era um homem, disse que podia lutar sem se segurar. E quando Namir de novo completou essa mesma frase, o Luca imaginou que ele deve ter algum poder ou tipo de telepatia. Mas o Namir simplesmente diz que consegue entender a mente das pessoas. E que ele sabe que isso confunde os outros, mas gosta dessa sua aparência diferente. E depois dessa conversa, chegou o momento dos líderes de cada um dos dois países falar o que vai querer caso eles saiam vitoriosos desse combate. E como dito antes, o Cornelius, da Austrália, queria permissão para colaborar com o Egito pelo bem dos cidadãos de ambas as áreas. Assim como o Japão, também queria restabelecer a diplomacia entre os países. E isso surpreendeu muita gente, porque ele estava sendo gentil e otimista demais. Porém, a presidente do Egito decidiu outra coisa, falando de que ela quer que a Gaia escolha o que é melhor para eles, porque em sua área não tem mais vizinhos, comida, recursos ou esperanças. O lugar já está cheio de lutas, rancor e prantos. Por isso, ela quer deixar os cálculos da melhor solução possível para a maior inteligência artificial de todas, a Gaia, e dizendo que essa é a melhor opção para a população atual dela e que esta era a sua responsabilidade como encarregada do seu país de fazer essa decisão. E na arena, o herói da Austrália falou que o velho, na verdade o Cornelius, disse que isso ia ser um pouco diferente do que aconteceu e que a presidente também era da facção moderada, ou seja, alguma coisa que era relacionado com o próprio Cornelius. Mas o Namir não sabia de nada e disse que para sobreviver não importam as aparências. E então o Luca apenas responde que eles disseram que falaram para ele que as pessoas que ele ia ver eram boas, mas se elas podem mudar dessa maneira, a guerra realmente é algo amedrontador. E que finalmente, depois de todas essas apresentações, os lutadores estavam prontos para iniciar a terceira rodada do torneio entre países, começando com um combate onde ambos os dois estavam avançando de uma só vez a toda velocidade. E os dois também estavam usando armas curtas e pequenas. O Luca usando 2 adagas com o nome de Eclipse e Namir com lâminas em seus braços chamadas Serket. Mas ambas as armas, apesar de serem pequenas, tinham um poder impressionante. Mas durante a troca de ataque, o Luca percebeu que as lâminas do Namir, na verdade, não eram facas, mas sim ossos, fazendo Namir ser mais rápido e mais ágil do que o Luca. E a narradora até comenta que em poder, o Luca pode até ser superior, mas em questão de manejo e velocidade com armas pequenas, o Namir consegue superá-lo, dando mais emoção
no combate corpo a corpo dos dois. Mas mesmo com sua velocidade lhe dando uma vantagem, o Luca tinha uma carta na manga contra o Namir, com suas lâminas sendo conectadas com cordas para poder usá-las em combates de longa distância. Porém, antes que ele pudesse usar a sua adaga modificada para atingir o Namir, ele ativou a sua ressonância singular, dizendo braço de serpente, conseguindo acertar a ponta da barriga do Luca em um ponto completamente cego, que ele nem sequer sabia de onde estava vindo, obrigando ele a recuar imediatamente. E percebeu também que o Namir nem sequer se moveu para fazer esse ataque. Mas isso foi antes dele ter visto a nova forma que o herói do Egito havia tomado. E o Namir então comenta que não queria usar essa sua ressonância singular por muito tempo, porque ela dói bastante. Mas como seu oponente é alguém com mais experiência, ele precisa usar o mais cedo possível, revelando sua nova forma com uma enorme coluna vertebral saindo do seu corpo e se espalhando para fora, com metade de seu rosto também se parecendo com uma caveira, com o nome Código de Vestimenta do Inferno, tornando o herói tão rápido que ele desapareceu da vista do Luca, que foi atingido de uma forma inesperada depois de ele falar pés de tigre, fazendo o Luca ser ferido em diversas partes de seu corpo. E também comentam na narração que a habilidade dele é de transformar os ossos de seu próprio corpo nos ossos de outra espécie, explicando como ele conseguiu atacar tão rápido e se tornar tão veloz com suas pernas. E ele na arena falou também que se o povo da Austrália quer vencer se mantendo bons e gentis, está tudo bem, mas eles já se decidiram, no caso o povo australiano contra o egípcio, onde o Egito não quer escolher para aqueles que não têm nem sequer uma opção para sobreviver, e que eles não podem escolher de novo, porque a batalha dos países não era um jogo para eles, e sim uma guerra. Finalizando o capítulo com essa página maravilhosa do herói egípcio, e inclusive esse novo poder do Namir me deixou com muita curiosidade para saber do que mais ele é capaz do que só isso, como usar até seus ossos para se tornar mais leve como um passarinho ou mais forte como um poderoso urso, já que ele fez isso e conseguiu se tornar ágil e veloz. Isso me deixa também com altas expectativas para a geração do Luca, considerando que por ele ser o primeiro a ter essas células, tem que ser algo no mínimo interessante ou forte para poder ser comparável a esse poder que o Namir tem para enfrentar o seu oponente. E assim eu finalizo o capítulo 14 de Heikyo Sensen, falando que eu gostei bastante desse início da batalha, já revelando qual é a ressonância do próprio herói do Egito e também tirando dúvida se era realmente um homem ou uma mulher, apesar de no começo do capítulo ter muita conversa que eu sinto que vai levar alguma coisa só mais pra frente no mangá. Mas eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo e acompanhem ainda mais os capítulos de Heikyo Sensen e outros mangás que estamos trazendo aqui no canal toda semana. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nada por saindo aqui.